Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Boa noite a todos, meus queridos irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando grandemente. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido, poder estarmos aqui reunidos. Ele disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faria presente. E aqui estamos muito mais do que 2 ou 3. Desejosos de poder ouvir a voz do Senhor, a palavra, aprender um pouco mais, acrescentando ao entendimento a revelação, na qual estaremos adentrando a 4ª era, a era de Tiatira, onde o mensageiro foi Columba, e esta era ela foi desenvolvida durante os anos de 606 a 1520, e é a era maior de todas, de duração, né? Ela durou os 914 anos. Nós sabemos que quando o profeta disse no livro dos selos, quanto ao 4º cavaleiro, o 4º cavaleiro vinha por nome Morte, e era a mescla dos 4 poderes, dos 3 primeiros poderes de Satanás. E nós vemos que Satanás usou um tempo maior aí, durante esta 4ª era, na qual abrangeu não só a era de Tiatira, mas avançou aí a outras eras também, esta mesma unção. Então várias eras aconteceram, e até nesse tempo final, esta 4ª unção de Satanás, ela tem estado para matar, embora que na 2ª era também houve, mas na 4ª era houve muito mais tempo para que Satanás pudesse cumprir o propósito dele. Então que o Senhor possa nos ajudar a compreendermos e a obter tudo aquilo que nós temos desejado, né, da parte de Deus. Obter a revelação da totalidade da palavra. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 em diante, que nos diz da seguinte maneira: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram
como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regirá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por esta oportunidade que tem nos concedido de estarmos aqui na Tua presença, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Abençoe, ó Pai, a cada coração que aqui se encontra presente, como aqueles que estão conectados conosco através da internet, de diversos lugares. Conceda-lhes a porção correspondida a cada um de Teus filhos, ó Pai. Esta é a nossa oração e o nosso pedido. Possas curar o enfermo e libertar o cativo. Em nome de Jesus Cristo pedimos, ó Pai. Receba toda adoração e todo louvor. Foi para isso que viemos aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis sentar. Vamos louvar o Senhor com um cântico. Todos possam cantar. Louvar a Ele, pois Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Posso ouvir sua voz falando comigo, dizendo: não temas, filho meu. Sua presença me leva a sentir sua paz. Sigo orando, pois a eternidade é meu lugar. Vou mergulhando
estou ao pé de Zimbro, procurando esquecer ou aliviar a minha dor. Então eu oro a Ti, ó Senhor do céu, pois a Tua palavra é o que me satisfaz. Sigo orando, eu vou orando, me posicionando sobre as trincheiras de Satanás. Eu vou marchando, marchando eu vou. O que Deus preparou pra mim, não vou esquecer. Ele proverá uma saída. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Ele proverá uma saída. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em nossas vidas. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Ele merece todo o nosso louvor, né? Toda a nossa adoração. Nós vamos entrar aqui o estudo, capítulo 6 do livro Uma Exposição das Sete Eras. Está no capítulo A Era da Igreja de Tiatira, tirada do livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 ao 29, que nos diz: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Houve um estudo, uma época, onde nós lemos aqui, o profeta falando sobre esse espírito de Jezabel, tão terrível, que foi lá no tempo de Elias, e está mencionado aquele mesmo espírito de Jezabel. Não era Jezabel física que estava lá, não era o mesmo corpo físico que estava lá, mas sim aquele mesmo espírito. O profeta lhe disse que o corpo morre, mas o espírito permanece aí. A única forma desse espírito tomar cabo, como diz o linguajar culto, quer dizer, ele terminar, onde ele vai ser exterminado é no lago de fogo. Mas o espírito ele permanece, e ele precisa de um corpo. Na linguagem espírita eles usam um cavalo, né? O cavalo é o corpo, para que eles possam entronizar e usar. Então o espírito ele permanece aí, aquele mesmo espírito. Quando o profeta fala o espírito de Acabe, né? Aquele homem caído da presença de Deus, né? Um incrédulo, um apostatado, melhor, o profeta usou o termo de Acabe, um apóstata, porque ele sabia do que era, como que tinha que ser, né? Como a nação de Israel foi levantada sobre uma base, mas ele como um rei, ele saiu da base daquilo que Deus havia colocado no princípio, tornando-se um apóstata, um rei apóstata, né? Casou-se com uma mulher fora do povo, misturando-se as raças e introduzindo, né, adoração pagã, porque Jezabel trouxe os seus costumes da nação em que ela pertencia, trouxe a nação de Israel.
E isso trouxe pecado a Israel. Isso trouxe uma adoração. E quando nós falamos sobre esse espírito, é a mesma coisa hoje. Muitos vêm para a mensagem e trazem aquele espírito laudicense, traz aquele espírito da religião, e continua mesmo estando com a mensagem na mão, mas com aquele espírito laudicense. Nesse tempo que nós estamos falando, estamos vivendo, é isso. Aquele espírito religioso, aquele espírito que condena qualquer um. É um espírito que é como se ele tivesse um rei na barriga, no linguajar normal, né? Não, eu sou a primeira geração, eu sou a segunda geração, eu sou isso, aquilo, sou da primeira igreja. Então, é os mesmos espíritos, não muda, só mudam os cavalos que eles usam, para que vocês possam entender, os corpos de carne que eles usam. Então veja, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. A idolatria sendo administrada dentro do povo. E eu não falo nem da denominação. A denominação a gente sabe o que está lá, que eles já são mesmo. Mas a idolatria é adicionada dentro do povo da mensagem. Porque as pessoas olham para os certos homens, bons pregadores do evangelho, e os homens têm eles como alguém que merece uma adoração. E eu já vi grandes homens receberem adoração a ponto de pessoas se ajoelharem na presença deles, beijar o pé. O profeta aceitaria isso? Uma mulher baixa daquela situação dentro do bar, quando se ajoelhou para ele, o que ele fez? Ele se ajoelhou também. Então, a idolatria é introduzida como de uma maneira sagaz, de uma maneira sutil, é a palavra certa. A idolatria é introduzida sutilmente no meio do povo. No meio do povo. Ao ponto de as pessoas adorarem até o profeta. E uma das coisas daquele anjo que revelou o Apocalipse a João, ele não aceitou a adoração. E ele disse que ele era profeta. E aquele anjo que revelou a João o Apocalipse, eu creio. E foi o profeta. O anjo que revelou a João o Apocalipse. Deus não poderia confiar esta revelação a ninguém, a não ser aquele que realmente viria, que se manifestaria e traria a revelação. Então, quando viu, e eu sempre digo isso, e já estudamos sobre isso, o que João então viu, para que João se ajoelhasse? Porque João não era um menino inconstante, João era treinado nas escrituras, e ele não adoraria nenhum por adorar. Mas por duas ocasiões encontramos no livro de Apocalipse, João se ajoelhando para adorar o anjo. E o anjo repreendendo a João, João não faz. Então se vem a pergunta, o que João viu? Você sabe o que João viu? João viu a manifestação do Filho do Homem no profeta. Porque o anjo estava revelando Jesus Cristo. É aí onde há uma dificuldade nas pessoas. É aí onde há dificuldade das pessoas. Há um gelo fino aí. Porque quando você fala sobre Jesus Cristo manifestado num véu de carne, nesse tempo, ele já olha, o diabo ele vai levar você a dizer, ele está dizendo que o William Branco é Jesus Cristo. Sai fora porque o William Branco repreendeu esse espírito lá. Mas eles não conseguem ver algo além disso. Não estamos dizendo que o William Branco foi Jesus Cristo, mas em quem Elohim se manifestou? É porque a mente nossa mente finita, só olhamos, quando olhamos e falamos da segunda vinda de Cristo, queremos ver Jesus naquele mesmo corpo em que ele esteve aqui na terra. Queremos ver os cravos nas suas mãos, queremos ver ele ter que vir num corpo, e ele não teria que vir. A promessa dele não seria que ele viesse num corpo,
e sim viesse de uma forma que ele pudesse unir-se com o corpo místico de Cristo. E esse corpo místico de Cristo é eu e é você. Então ele teria que vir de uma forma, de uma maneira, em que ele pudesse se casar conosco. E durante todo esse tempo, como que está havendo esse casamento? Veja só, quando revelou-se os selos, eu ainda quase 20 anos por vir, para que eu pudesse, como que 17 anos aí, depois da abertura dos selos que eu nasci, 17 anos depois. E encontrei-me num momento em que eu me casei com a palavra. Foi quando eu recebi a totalidade da revelação. O casamento se deu aqui para mim, como indivíduo. Porque o casamento se dá como indivíduo a cada um de vocês. Então precisamos entender essas coisas. Então veja, tomemos um cuidado com as idolatrias que são introduzidas no meio. Nós temos aprendido que o diabo, ele vai levar você a um extremo, ou a um extremo de um lado, ou ao extremo do outro. Ele nunca deixará você estar no centro da palavra. Tampouco eu aceito qualquer um, seja crente da mensagem ou não seja, vim dizer, que o William Branham era um homem comum. O William Branham nunca foi um homem comum. Nunca foi um homem como eu e você. Porque se fosse, Deus não tinha escolhido ele. Deus escolheu o melhor vaso para poder se manifestar e trazer, revelar, como nós lemos aqui, desvelar Deus para nós. E quem é Deus? A sua palavra. E essa palavra teve que vir a ser desvelada através de um véu de carne. Isso não pode haver dúvida em nossos corações. Então vejamos aqui. E dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição, e não se arrependeu. O que é este tempo para se arrepender? É quando você encontra a luz da palavra, ela te adverte, então você vai lá e conserta. Este é o tempo. Dei-te tempo para te arrependeres. Mas os crentes das eras, ele está repreendendo aqui, dizendo que eles não se arrependeram. Porque eles haviam uma semente concebida, já havia uma semente gerada dentro deles. Quando o profeta vem e diz que nós precisamos ter uma intimidade com Cristo, porque é através dessa intimidade que é colocada uma semente aí. Filho, palavra. Tem que haver uma intimidade, mas para que haja esta intimidade, tem que estar casado. Para estar casado, precisa reconhecer a revelação, precisa obter a revelação da manifestação do Filho do Homem. Onde o Filho do Homem se manifestou? Sem isto, não tem casamento. Sem isso, não tem intimidade. Sem isso, não tem a semente. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei da morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, aleluia. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Amém. Tiatira. Historicamente, a cidade de Tiatira era a menos notável de todas as 7 cidades do Apocalipse. Estava situada nas fronteiras da Mícia e Iônia. Era circundada, não é circuncidada não, circundada, quer dizer, ao redor, tinha por muitos rios. Ao redor de Tiatira havia muitos rios. Porém, eles eram cheios de sanguessugas. Sua característica mais elogiável era de ser financeiramente próspera devido às associações corporativas de oleiros, curtidores, tecelões, tintureiros, fabricantes de túnicas e etc. Foi dessa cidade que Lídia, a vendedora de púrpura, veio. Ela foi a primeira europeia convertida de Paulo. Agora, a razão pela qual o Espírito escolheu esta cidade, como a que já continha os elementos espirituais para a quarta era, foi por causa de sua religião. A principal religião de Tiatira era a adoração de Apolo Tirinaios. Apolo Tirinaios, que estava associada ao culto de adoração ao imperador. Apolo era o deus Sol, e o próximo em poder depois de seu pai, Zeus, ele era conhecido como o preventor do mal. Ele presidia sobre a lei religiosa e a expiação, meios de expiação, fazendo reparações por atos errados ou culpa. Platão disse dele, ele explica aos homens a instituição de templos, sacrifícios, serviços às deidades, além dos ritos associados com a morte e após a vida. Ele comunicava seu conhecimento do futuro e a vontade de seu pai aos homens através de profetas e oráculos. Em Tiatira, este ritual era conhecido por uma profetisa que assentava-se sobre uma cadeira trípode e entregava as mensagens enquanto em transe. A influência dessa religião era extraordinária. Seu formidável poder não residia exclusivamente na esfera do mistério, mas no fato de que ninguém podia pertencer às associações que ofereciam às pessoas ao seu meio de vida, a menos que pertencesse ao templo de adoração, a Apolo. Qualquer um que recusasse juntar-se às festas idólatras e urgias licenciosas era excluído desses sindicatos do primeiro século. Para tomar parte da vida social e comercial, tinha-se que ser um idólatra pagão praticante. É bastante digno de nota que o próprio nome Tiatira significa fêmea dominante. Assim, esta era é caracterizada por uma força dominante, uma força que cruelmente invade tudo, conquista tudo e controla despoticamente. Vocês lembram dessa palavra? Despótico, que era absoluto, um sacerdócio despótico, que era um sacerdócio absoluto, lá atrás. Então aqui eles dizem, conquista tudo e controla despoticamente, quer dizer, absolutamente. Ora, uma fêmea dominante é a maior maldição do mundo. O homem mais sábio que o mundo já viu foi Salomão, e ele disse, eu tornei a voltar-me, e determinei em meu coração saber, em inquirir e buscar a sabedoria, a razão, e conhecer a loucura da impiedade, e a tolice dos desvarios. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus,
escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa que a minha alma ainda busca. Mas não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Eclesiastes 7, versículo 25 ao 28. Paulo disse: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade. Desde o jardim do Éden, a mulher tem procurado constantemente e com êxito assumir o controle sobre o homem. E hoje mesmo é um mundo da mulher, com a deusa da América sendo uma fêmea nua. Tal como o ídolo feminino caindo dos céus. Recorde que seus braços eram barras de ferro. Caracterizou a primeira era, ou a era de Éfeso. Assim o seu poder cresceu, até que ela ganhou absoluta autoridade, sendo tal autoridade usada indevidamente através de sua índole de ferro. Agora, uma mulher não está destinada a ter uma índole de ferro. Ela deve, de acordo com a Santa Escritura, ser submissa ao varão. Isto é exigido dela. A mulher que é verdadeiramente feminina, completamente feminina, terá essa índole de ceder, completamente feminina. Está cheio de mulher macho. Falando espiritualmente, o que é mulher macho? Ela não deixa que o seu cabeça a domine. E a mulher macho, igreja, ela não deixa que Cristo a domine. Ela não deixa que Cristo tenha autoridade, mas ela tem o seu querer, ela tem a sua cabeça. Ela faz o que dá na sua mente. A mulher que é verdadeiramente feminina, completamente feminina, terá essa índole. Não um capacho. Nenhum verdadeiro varão faz de uma mulher um capacho. Nenhum verdadeiro varão faz de uma mulher um capacho. Porém, ela desejará estar sob a autoridade do varão e não governá-lo, porque ele é o cabeça da casa. Se ela quebra esta imagem que Deus lhe fez, ela está pervertida. Qualquer varão que permite a mulher assumir autoridade também quebrou esta imagem e está pervertido. E é aqui onde Satanás entra e destrói os casamentos. Vamos falar do material. O matrimônio é destruído por quê? Porque ambos querem medir força. E se ambos querem medir força, irmãos, está faltando cristandade em alguém. Está faltando o respeito para com a palavra. Em algum lugar. Porque querem medir força. A mulher diz não, o marido vai. A mulher não vai. Então fica aquela briga, aquela discussão. Por que não se senta, não conversa? A melhor coisa que tem é sentar e conversar. Aparar as arestas. Às vezes o homem pensa que sentar e conversar com a mulher, ceder a algo que a mulher tanto deseja, é difícil para o homem, ele não quer. Falta-lhe amor. Falta-lhe amor. Aí dali vai todos os problemas. Não tem carinho, não tem comunhão, não tem conversa. Foi só como diz, uma cunha que o diabo, Satanás, colocou ali. Às vezes começa de uma simples coisa. Uma simples coisa. Qualquer varão que permite a mulher assumir a autoridade, também quebrou esta imagem e está pervertido. Então ambos estão errados.
por isso que uma mulher não pode usar traje de homem ou cortar o seu cabelo. Ela jamais deve usar roupas que pertençam a um varão ou cortar o seu cabelo. Quando ela o faz, está se intrometendo no domínio masculino, assumindo autoridade e se pervertendo. E quando uma mulher invade o púlpito, o que lhe é ordenado não fazer, ela mostra de que espírito é. Ser uma fêmea dominante é anticristão, e as sementes da Igreja Católica Romana estão nela. Embora ela possa negar isso, sempre tão veementemente, mas quando se trata da palavra, seja Deus verdadeiro e a palavra de todo homem mentira. Amém. Voltemos ao princípio. Na criação física original, como o conhecemos hoje, Deus fez tudo em pares, macho e fêmea. Havia 2 galináceos, o galinho e a galinha. Havia 2 bovinos, a vaca e o touro, e assim por diante. Porém, quando chegou ao homem, só havia um. Não era um par. Deus criou um, o homem. Adão foi feito à imagem de Deus. Ele era um filho de Deus. Como filho de Deus, ele não podia ser tentado a cair. Isso seria impossível. Portanto, Deus tomou um subproduto do homem para provocar a queda. Deus tomou um produto do homem para provocar a queda. A mulher não saiu diretamente da mão de Deus como um verdadeiro produto de Deus. Ela foi produzida a partir do homem. E quando Deus a fez ser produzida a partir do homem, ela foi imensamente diferente das outras fêmeas que ele criara. Ela podia ser seduzida. Nenhuma outra fêmea na criação pode ser imoral. Porém, a fêmea humana pode ser tocada quase a qualquer tempo. É essa fraqueza, e essa fraqueza nela permitiu a Satanás seduzi-la por meio da serpente. E trouxe a mulher a uma posição muito peculiar diante de Deus e sua palavra. Ela é um tipo de todas as coisas vulgares, imundas e abomináveis por um lado, e por outro lado, ela é um tipo de todas as coisas limpas e belas e santas, como um receptáculo do Espírito e bênçãos de Deus. Por um lado, ela é chamada a prostituta que está embriagada com o vinho de suas fornicações. Por outro lado, ela é chamada a noiva de Cristo. Por um lado, ela é chamada mistério Babilônia e a abominação diante de Deus. E por outro lado, é chamada Nova Jerusalém, nossa mãe. Por outro lado, ela é tão imunda e maligna e infame que é sumariamente lançada ao lago de fogo como o único lugar próprio para ela. E por outro lado, ela é exaltada ao céu, compartilhando o seu próprio trono de Deus como o único lugar apropriado a uma tal rainha. Nesta era da igreja de Tiatira, ela é uma mulher dominante. Ela é o mistério Babilônia. Ela é grande prostituta. Ela é Jezabel, a falsa profetisa. Por quê? Porque a verdadeira fêmea é submissa a Deus. Cristo é sua cabeça. Ela não tem nenhuma palavra senão a dele, nenhum pensamento senão o dele, nenhuma liderança senão a dele. Mas o que quero dizer a respeito desta igreja? Mas o que dizer a respeito desta igreja? Ela lançou fora a palavra, destruiu a Bíblia e os ensaios dignos dos piedosos. Ela matou os que pregavam a verdade. Ela assumiu o comando dos reis, príncipes e nações. Controla exércitos. Insiste que ela é o verdadeiro corpo de Cristo e que seus papas são os vigários de Cristo. Ela está inteiramente seduzida pelo diabo, até que por sua vez tornou-se a sedutora de outros. Ela é a noiva de Satanás e tem produzido as religiões filhas
bastardas dele. Ela dominou por toda a tenebrosa Idade Média. Por mais de 900 anos ela saqueou e destruiu. Ela aniquilou as artes, destruiu as ciências e não produziu nada a não ser morte, até que a luz da verdade ficou quase que inteiramente extinta e somente uma tênue chama de luz permaneceu. Uma tênue chama de luz permaneceu. O azeite e o vinho quase cessaram de fluir. E embora ela dominasse os reinos mundiais e exigisse que todos os homens encontrassem sua cidadania nela, havia um pequeno grupo que pertencia a Deus e sua cidadania estava no céu. E a esses ela não podia destruir. Deus guardou seu pequeno rebanho. Ela não podia ser destruído. Esta igreja de Roma era tão pagã e maligna quanto a rainha Atália, que procurou destruir toda a semente real e quase teve sucesso. Porém, Deus preservou um, e dele vieram mais fiéis. Assim, Deus preservou um pequeno rebanho naquela longa noite tenebrosa, e de sua verdade, finalmente levantou-se um Lutero. Qualquer um que saiba alguma coisa sobre a Igreja Católica Romana e sua forma de adoração, pode ver porque esta cidade de Tiatira foi escolhida pelo Espírito para representar a igreja na Idade Média. Aí está, bem diante dos nossos olhos. A era de Tiatira foi mais longa de todas elas. Durou cerca de 900 anos, desde 606 a 1520. O mensageiro, a igreja, por muito tempo, havia se dividido em dois grupos, o ocidental e o oriental. De vez em quando, um reformador levantava-se em uma ou em ambas as divisões e por um pouco de tempo guiava algum segmento da igreja a um relacionamento mais profundo com Deus. Um homem desse calibre no Ocidente foi Francisco de Assis, verdadeiramente bem-sucedido. Por um tempo, seu trabalho foi finalmente subjugado pela hierarquia de Roma. Pedro Aldo de Lyons, um mercador que renunciara à sua vida secular, tornou-se muito ativo em servir ao Senhor e atraiu muitos a ele. Porém, ele foi impedido em seu trabalho e excomungado pelo Papa. Nem os grupos do Oriente, nem os do Ocidente tiveram entre eles um homem que pudesse ser o mensageiro para esta era. Quando examinado à luz da Escritura, entretanto, houve dois homens nas ilhas britânicas, cujos ministérios na palavra e em obras podiam suportar o teste da verdade. Foram eles, São Patrício e São Columba. Foi a São Columba que coube o quinhão de ser o mensageiro. Embora o mensageiro da era de Tiatira fora São Columba, quero falar um pouco sobre a vida de São Patrício como um exemplo para nós e também para mostrar a mentira da alegação de Roma de que São Patrício, assim como Joana d'Arc, foi mais um dos seus. Patrício nasceu da irmã de São Martim, na pequena cidade de Bonavert, à margens do rio Clyde. Um dia, enquanto brincava à beira-mar com suas duas irmãs, uns piratas se aproximaram e raptaram todos os três. Para onde as irmãs foram, ninguém sabe, porém, Patrício, seu nome era Sucat. Foi vendido a um capitão na Irlanda do Norte. Sua tarefa era cuidar dos porcos. Para fazer isto, ele treinou cães. Tão bem treinados eram seus cães que muitas pessoas de longe e de perto vinham comprá-los. Em sua solidão, ele voltou-se para Deus e foi salvo. Então veio o desejo premente de escapar e retornar ao lar e aos seus pais. Ele idealizou um plano que empregava grandemente a sua habilidade como treinador. Ele ensinou os cães
a deitarem-se sobre ele e cobrirem seu corpo cuidadosamente, e não se moverem até serem mandados. Assim, um dia, quando seu dono vendera diversos cães, Patrício mandou que os cães, exceto o líder do bando, entrassem no barco. O líder do bando, ao qual ele então dera um sinal secreto, fugiu e se recusou a embarcar. Enquanto o patrão e o comprador tentavam pegar o cão, Patrício entrou no barco, sinalizou aos cães para cobri-lo. Depois, com um assovio, trouxe o líder do bando, que dentro do barco, e sobre ele, uma vez que Patrício não estava em nenhum lugar à vista, o comprador içou a vela e fez-se mar afora. Depois de se assegurar que o capitão estava bastante longe para voltar, Patrício deu outro sinal aos cães, que fez com que eles tumultuassem. Então ele apareceu e disse ao capitão que, a menos que ele o deixasse em terra firme no seu lar, ele mandaria os cães continuarem tumultuando e assumiria o comando do navio. Entretanto, o capitão era cristão, e quando ouve a história do rapaz, de bom grado deixou-o em terra firme no seu lar. Lá, Patrício foi para a escola bíblica e retornou à Irlanda, onde ele, pela palavra e pelo poder de Deus, com muitos sinais e prodígios, ganhou milhares para o Senhor. Em nenhuma ocasião sequer ele foi a Roma, nem em tempo algum foi comissionado por Roma. A verdade é que quando Roma finalmente fincou pé sobre a ilha, e quando viram que o tempo era oportuno, mataram mais de 100.000 cristãos, que através dos anos tinham crescido a partir do grupo original, que tinha vindo ao Senhor sob a direção de São Patrício. Cerca de 60 anos após a morte de São Patrício, Columba nasceu no condado de Donegal, Irlanda do Norte, da família real de Fergus. Ele tornou-se um brilhante e consagrado erudito, memorizando a maior parte da Escritura. Deus o chamou em voz audível para ser um missionário. Deus o chamou em uma voz audível para ser um missionário. Após ter ouvido a voz de Deus, nada pôde detê-lo, e seu ministério miraculoso fez muitos historiadores aclamarem-no junto aos apóstolos. Tão grande foi seu ministério, acompanhado de sinais sobrenaturais, que alguns, principalmente estudiosos em Roma, pensavam que os relatos eram exagerados. Numa de suas jornadas missionárias, quando se aproximava de uma cidade murada, ele encontrou os portões fechados para ele. Ele alçou sua voz em oração para que Deus pudesse intervir e permitisse que ele tivesse acesso às pessoas a fim de pregar. Porém, enquanto ele orava, os mágicos da corte começavam a perturbá-lo com altos ruídos. Ele então começou a cantar um salmo. Enquanto cantava, Deus aumentou tanto o volume de sua voz que abafou os gritos dos pagãos. Repentinamente, os portões abriram-se espontaneamente. Ele entrou e pregou o evangelho, ganhando muitos para o Senhor. Em outra ocasião, quando ele também foi impedido de entrar numa vila, quando ele se voltava para partir, o filho do chefe, de repente ficou extremamente doente e prestes a morrer. São Columba foi rapidamente procurado e chamado de volta. Quando ele fez a oração da fé, o rapaz foi instantaneamente curado. A vila foi então aberta à evangelização pelo evangelho. Precisou acontecer algo ali. O evangelho puro que foi pregado por Columba e seus cooperadores espalhou-se por toda a Escócia, conduzindo-a a Deus. Também transbordou até a Irlanda
e pelo norte da Europa, seu modo de difundir o evangelho era que talvez 12 homens, sob um líder, entravam em uma nova área e literalmente construíam uma cidade centrada no evangelho. Entre esses 12 homens haviam carpinteiros, professores, pregadores e etc. Todos maravilhosamente versados na palavra e vivendo como sagrados. Esta pequena colônia era circundada por um muro. Logo, este recinto era cercado por estudantes e suas famílias em seus próprios lares, aprendendo a palavra e preparando-se para sair e servir ao Senhor como missionários, líderes e pregadores. Os homens tinham liberdade de casar, embora muitos não o fizessem, a fim de servir melhor a Deus. Eles permaneciam livres da ajuda do Estado e, por isso, evitavam a política. Em lugar de acatar outras religiões, eles ensinavam a verdade, pois criam que a verdade era a arma suficiente para cumprir os fins que Deus tinha em mente para eles. Eles eram completamente independentes de Roma. São Columba foi o fundador de uma grande escola bíblica na ilha de Rye, em frente à costa sudoeste da Escócia. Quando ele chegou lá, a ilha era tão estéril e rochosa que não podia produzir suficiente alimento para todos eles. Porém, Columba semeou a semente com uma mão enquanto mantinha a outra levantada em oração. Hoje, a ilha é uma das mais férteis do mundo. Desta ilha centrada na Bíblia, saíram poderosos eruditos revestidos de sabedoria e do poder de Deus. Quando li a história deste grande servo de Deus e a maravilhosa obra que ele fez, entristeceu meu coração descobrir que o poder papal, ansiando trazer todos os homens sob o seu controle, veio e finalmente corrompeu estes campos missionários e destruiu a verdade, como fora ensinada por Columba. Saudação. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. A revelação da divindade à era de Tiatira é que Jesus é o Filho de Deus. Uma vez nos dias de sua carne, ele foi conhecido como o Filho do Homem. Porém, já não o conhecemos mais segundo a carne. Ele não é mais o Filho do Homem, o grande profeta, que em si mesmo reuniu todas as profecias. O unigênito voltou ao seio do Pai. Agora, o conhecemos segundo o poder da ressurreição. Ele ressuscitou e tomou sobre si seu grande poder, e está acima de tudo e sobretudo, para louvor de sua própria glória. Sua glória ele não compartilhará com nenhum outro. A sua liderança sobre a igreja ele não entregará a homem algum. De cima ele olha para Tiatira, e eis que vem nessa cidade, e nesta quarta era, a honra que pertence somente a ele, concedida a outro. Seus olhos chamejavam com o fogo da ira e do juízo, quando vê Apolo reverenciado como Filho de Deus, quando somente ele é o unigênito do Pai. Quão terrível deve ser seu juízo sobre a religião da era de Tiatira, na qual os membros da igreja, como os adoradores pagãos do filho de Deus Apolo, ou filho de Zeus, exaltam um governante humano até a adoração, apoiados pelo poder do Estado, pois foi isto exatamente o que ele viu. A Igreja Católica Romana, completamente imersa na adoração de ídolos, baseada em ritos do Deus Sol. Apolo tinha exaltado um homem até a própria deidade, Papa, através do casamento da igreja com o Estado, porquanto Tomás de Aquino e Álvares Pelágios formularam e afirmaram que o Papa parece ser aqueles que o veem com olhos espirituais, não um homem, mas um Deus. Não há limites à sua autoridade. Ele pode declarar ser correto, ele pode declarar ser correto o que quiser e pode retirar de qualquer um de seus direitos, desde que ele ache conveniente.
Duvidar deste poder universal resulta em ser impedido de entrar na salvação. Os grandes inimigos da igreja são os heréticos, que não aceitam o jugo da verdadeira obediência. Vejam, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o Filho de Deus. 1 Timóteo 2,5, porém o Papa de Roma mudou a palavra. Ele a converteu em um mediador entre Deus e o homem, não homens. Portanto, agora ele interpõe-se entre o mediador e os homens. Mas não há nenhum outro mediador exceto o Filho. O Papa anuncia a salvação através da Igreja de Roma, porém não há salvação a não ser através do Filho de Deus. Não é de admirar que os olhos chamejam em ardente juízo. Não é de admirar que os pés sejam semelhantes ao latão reluzente, enquanto ele se acha pronto para esmagar os reinos ímpios deste mundo, reduzindo-os a pó e poeira. Graças a Deus por esses fortes pés de latão. Eles passaram pelo juízo por nós. Eles agora são nosso fundamento, porque o que ele ganhou é nosso. Nós nos achamos identificados nele, em Jesus, o Filho de Deus. Foi nesta era que presenciamos a ascensão do islamismo, que negava o Filho de Deus e decretava a morte a todos que se chamavam cristãos. Foi também nesta era que a falsa igreja desprezou o primeiro mandamento do Deus Todo-Poderoso e lançou-se prontamente a quebrar o segundo mandamento, porque colocou o seu Papa no lugar de Jesus Cristo, estabeleceu e impôs a adoração de ídolos, o qual a tal ponto que significava a morte para os que não concediam aos ídolos um lugar dentro da igreja. Somente sobre o reinado da imperatriz Teodora, de 842 a 867, mais de 100 mil santos foram mortos, porque consideravam as imagens sem nenhum valor. 100 mil mortos. Certamente, esta era deve se arrepender ou perder tudo. Lá está o Senhor da glória, Deus mesmo, sua palavra posta de lado, sua pessoa rejeitada, porém, mãos humanas e corações humanos não podem depô-lo. Deixe-os negá-lo, ele permanece fiel. Não temas, ó pequeno rebanho, o vosso Pai agradou dar-vos o reino. E quando eu vier com os pés de latão e olhos chamejantes, darei a recompensa. Meu é o juízo, eu recompensarei, diz o Senhor. Vamos a mais um aqui. O elogio. Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Aqui novamente encontramos as mesmas observações introdutórias. Aqui novamente encontramos as mesmas observações introdutórias. Eu conheço as tuas obras. O próprio Filho de Deus disse: crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Ele pôs ênfase em suas próprias obras enquanto estava na terra. As obras que ele fez foram ordenadas por Deus para inspirar fé nele. Foi uma grande parte de seu ministério. Seu Espírito Santo, no apóstolo Paulo, disse: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Estas obras eram para inspirar fé nele, porquanto manifestariam esta relação com ele, que Paulo descreveu como criados nele. Agora, as obras nunca tomarão o lugar da fé em Deus para a nossa salvação. As obras
Agora, as obras nunca tomarão o lugar da fé em Deus para a nossa salvação. Porém, as obras manifestarão nossa fé, já depositada nele. As obras, as boas obras, não salvarão você, porém, resultarão de uma vida salva como fruto ao Senhor. Eu creio em boas obras. Mesmo que um homem não seja salvo, ele deve praticar boas obras e fazer o melhor que pode. O que é horrível à vista de Deus é que os homens pratiquem más obras e depois digam que estão fazendo a vontade de Deus. É isso que os bispos, papas e a hierarquia de Roma estavam fazendo. Estavam matando, mutilando, praticando toda a espécie de mal no nome do Senhor. Eles viviam vidas exatamente opostas ao que a palavra ensina. Naquele dia mau, aqueles verdadeiros cristãos brilhavam como uma luz no lugar escuro, enquanto continuamente praticaram o bem, porque eles retribuíam a maldição com a bênção, e praticavam a verdade para honrar a Deus, ainda que muitos morressem por isso. Neste versículo, ele está elogiando seus filhos porque estavam vivendo vidas transformadas. Suas obras testificavam de um novo espírito dentro deles. Os homens viam as suas boas obras e glorificavam a Deus. Sim, Senhor, se você é cristão, você vai fazer o que é correto. Suas obras mostrarão que seu coração é correto. E não será algo que você finja, porque você fará a vontade dele quando ninguém, a não ser Deus, o vê. E você fará a vontade dele, mesmo que lhe custe a vida. Eu conheço a tua caridade, serviço, fé e paciência. Você notará que a caridade deles é colocada entre obras e serviço. E este é o lugar correto para ela, porque sem caridade, nossas obras não são aceitas diante de Deus, e tampouco nosso serviço. Paulo, falando aos coríntios, disse: sem caridade eu nada serei. Tudo quanto faço é sem proveito, a menos que seja feito em caridade. Agora, você pode ver aqui, mesmo que esses crentes não estavam naquela classe nicolaíta que fazia obras como um meio de salvação, ou para ser admirada pelos homens, eles faziam suas obras através do amor de Deus que fora derramado em seus corações pelo Espírito Santo. Eles não faziam as obras para receberem reconhecimento. Tem crente que ele quer ser reconhecido todo o tempo. Se não falar com ele, ele não está sendo reconhecido. Se não ligar para ele, não está sendo reconhecido. Se não for exaltado, não está sendo reconhecido. Se não for citado de púlpito, fulano fez isso, ciclano está fazendo isso, ele se sente ofendido porque não está sendo reconhecido. Isso é um demônio, irmãos. É um espírito mundano. Os crentes das eras de Tiatira faziam a obra por amor, por fé, e não por reconhecimento. Porque quando fazemos algo para Deus, fazemos para Deus, não fazemos para homem. Se você fizer algo para Deus, esperando que o homem vá lhe recompensar, você perdeu todo o serviço de Deus. Se você fizer algo para Deus esperando que o homem te elogie, coisa perdida. Por isso, quando você faz algo para Deus, é Deus que te recompensa, é Deus que te abençoa, é Deus que abre portas, é Deus que te dá saúde, é Ele. Mas é o sentimento da era, né? Tem que ser reconhecido. Eles faziam suas obras através do amor de Deus que fora derramado em seus corações pelo Espírito Santo. Este amor em seus corações era o amor de Deus pelos seus. Jesus disse: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Os pagãos que viam
as vidas dos cristãos primitivos diziam: olhe como eles se amam uns aos outros. João diz: qualquer que ama é nascido de Deus. 1 João 4, 7. Eu quero fazer uma advertência neste momento. É dito com referência aos últimos dias que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Esfriará. Na era de Laodiceia, ou seja, a última era, o amor de si mesmo, o amor pelas coisas materiais, tomará o lugar do verdadeiro amor de Deus. Eu quero que vocês fixem bem nisso. O amor por si mesmo. Pode ser que a pessoa seja desapegado a bens materiais, mas o orgulho é tão forte que deixa na mesma situação de Laodiceia. Estão me entendendo? O orgulho, o amor de si mesmo. Eu sou assim, ninguém me muda. Eu sou desta forma mesmo. Queira ou não queira, eu sou assim. É o amor de si mesmo. Os pagãos que viam as vidas dos cristãos primitivos diziam: olhe como eles se amam uns aos outros. João diz: qualquer que ama é nascido de Deus. 1 de João 4, 7. Eu quero fazer uma advertência nesse momento. É dito com referência aos últimos dias que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Na era de Laodiceia, ou seja, a última era, o amor de si mesmo, o amor pelas coisas materiais, tomará o lugar do verdadeiro amor de Deus. Temos que nos guardar do poder do pecado nesses últimos dias. Tantos estão ficando tão endurecidos porque não têm se dado conta do efeito desse espírito do último dia. E rejeitaremos a verdade de Deus, que é a única capaz de nos ajudar. Vou repetir esse parágrafo aqui. É tempo de se chegar a Deus. Temos que nos guardar do poder do pecado nesses últimos dias. Tantos estão ficando tão endurecidos, porque não têm se dado conta do efeito desse espírito do último dia. É tempo de se chegar a Deus, deixá-lo encher nossas vidas com seu amor, ou sentiremos a frieza da igreja do último dia. Rejeitaremos a verdade de Deus, que é a única capaz de nos ajudar. Naqueles tenebrosos, terríveis anos, a verdadeira vinha manteve seu amor por Deus e amor dos irmãos. Deus os elogiou por isto. Eu conheço o teu serviço. Jesus disse: o maior de todos é servo de todos. Um homem sábio comentou sobre este dito. Eis o que ele disse: somente a história provará a verdade desse dito. Aquele homem estava certo. Todos os homens verdadeiramente grandes da história foram servos. Os que exigiram ser servidos, os que oprimiram, os que sempre procuram estar por cima, caíram em vergonha. Até os mais ricos são condenados por Deus quando não usam sua riqueza corretamente. Porém, examine a história e você encontrará que os verdadeiramente grandes foram aqueles que serviram os outros. A história jamais pode aclamar aqueles aos quais foi feito muito, mas sempre louvará aqueles que fizeram muito pelos outros. Agora, apliquemos isso a nós mesmos. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, assim devemos seguir este exemplo. Veja-o enquanto ele se curva sobre os pés dos apóstolos e lava os seus pés cansados e sujos. Ele disse: vocês não sabem agora o que eu estou fazendo, mas saberão depois. Porém, o que vocês me veem fazendo, devem fazer também. Ele tornou-se servo a fim de que Deus pudesse elevá-lo a mais elevadas alturas.
E um dia, no julgamento dos santos, vamos ouvi-lo dizer: bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do seu Senhor. É difícil ser sempre servo, porém, os que se gastam e são usados pelos outros, um dia estarão assentados com ele em seu trono. É difícil ser sempre servo. Porém, os que se gastam e são usados pelos outros, um dia estarão assentados com ele em seu trono. Valerá a pena tudo isso, então. Trabalhemos para o Mestre, desde o amanhecer até o pôr do sol. Falemos de todo o seu maravilhoso amor e cuidado. E quando tudo da vida estiver terminado e nosso trabalho na terra concluído, e a lista for chamada no além, eu lá estarei. Eu conheço a tua fé. Agora, ele não diz aqui, como disse a igreja em Pérgamo, tu retens a minha fé. Ele não está falando acerca de sua fé agora, mas ele os está elogiando por sua fidelidade. E enquanto ele o faz, ele também menciona a sua paciência. Ora, fidelidade e paciência andam juntas. Paciência, irmãos. Para compreender as coisas, precisa de paciência. Fidelidade e paciência. Ora, fidelidade e paciência andam juntas. Por sinal, a paciência é resultado da fidelidade. Pois em Tiago 1,3 diz: a prova de vossa fé obra a paciência. Não há absolutamente outra maneira de ganhar paciência. Tem que vir pela prova de vossa fé. Não há absolutamente outra maneira de ganhar paciência. Tem que vir a prova de nossa fé. Como que se obtém paciência? Sendo provado. É uma atrás da outra. É uma atrás da outra. Vence uma, já vem outra. Vence uma, vem outra. Vence uma, vem outra. Diz, meu Deus, eu nunca vou parar de batalhar. A prova de vossa fé é através assim. Vem através das lutas. Paciência. Tenha paciência, a paciência da sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A vontade de Deus para nós é a perfeição. A vontade de Deus para nós é a perfeição. E esta perfeição é paciência. Gravem isso, irmãos. Paciência. Esperando em Deus e esperando por Deus. Este é o processo de desenvolvimento do caráter. Quão altamente Deus elogiou esses santos da tenebrosa Idade Média, pacientes como cordeiros levados ao matadouro. Eles serviam a Deus fiel e amorosamente. Isto era tudo que eles queriam da vida, apenas servir ao Senhor, ao seu Senhor. Quão grande haveria de ser a sua recompensa. E conheça as tuas obras, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Isto certamente é notável. À medida que as trevas da era aumentavam, à medida que a lista de mártires ficava mais extensa dia a dia, eles trabalhavam ainda mais, arduamente, eles serviam ainda mais, a sua fé aumentava. Quão trágico foi que, na era de Éfeso, o amor diminuísse. Verdadeiramente, nada é dito do trabalho de amor aumentando em outras eras. Porém, nesta era, na mais tenebrosa de todas as eras, eles os serviam ainda mais. Que lição isto é? Não há
cessação deste afável serviço de amor ao Senhor, mas pelo contrário, um aumento dele. Este é o segredo. Deixe o inimigo tentar impedir nosso serviço ao Senhor. Nossa resposta é serviço aumentado. Quando os abatidos estão gritando, assustados, esta é a hora de clamar a vitória. Aleluia. Eu conheço as tuas obras, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Agora, como já dissemos, esta era é chamada de tenebrosa Idade Média, porque foi realmente o período mais tenebroso de toda a história. Foi a era do Papa Inocêncio III, que alegava ser o vigário de Cristo, supremo soberano sobre a igreja e o mundo, quem instituiu a Inquisição, a qual, sob sua direção, derramou mais sangue do que em qualquer outro tempo, exceto na Reforma. Foi a era da pornocracia, o domínio de meretrizes. Sagarius III tinha uma amante e encheu o coro papal de amantes e filhos bastardos e transformou o palácio papal em um covil de ladrões. Anastácio III foi morto asfixiado por Marozia, que era amante de Sagarius. João XI era filho ilegítimo de Morazia. João XII era neto de Morazia, de Marozia, e violou viúvas e virgens, e foi morto em pleno ato de adultério pelo marido enfurecido da mulher. Foi a era do cisma papal, porque duas linhagens de papas, uma governando a partir de Avignon e a outra a partir de Roma, se amaldiçoavam e lutavam uma contra a outra. Estes papas não eram apenas culpados de atos de sexo imoral, gerando dezenas de filhos bastardos, cometendo sodomia e etc., mas eram culpados de vender ofícios sacerdotais aos que ofereciam o mais alto lance: corrupção. Foi a era em que a luz brilhou cada vez mais francamente, embora os poucos crentes trabalhassem mais fervorosamente à medida que as trevas aumentavam, até que, ao final da era, muitos se levantaram tentando reformas. Seus trabalhos foram tão fervorosos que prepararam o caminho para a reforma vindoura. Portanto, como diz a palavra, concernente a esta era, tuas últimas, final da era, obras são mais do que as primeiras. A palavra Tiatira tem vários significados, entre os quais se encontra sacrifício contínuo. É crido por muitos que isto seja uma profecia concernente à prática da missa, que é uma representação contínua do sacrifício de Cristo. Esse é um excelente pensamento, mas poderia também significar o sacrifício contínuo nas vidas e trabalhos dos verdadeiros crentes do Senhor. Certamente, estes santos de Tiatira eram os melhores, cheios do Espírito Santo e fé, criados para as boas obras, manifestando seu louvor, não considerando suas vidas preciosas para si mesmos, mas alegremente dando tudo de si como um suave sacrifício ao Senhor. Amém. Nos detivemos aqui no parágrafo 198. Nós iniciamos a era de Tiatira, falamos sobre a cidade de Tiatira, falamos sobre a era, falamos sobre o mensageiro, falamos sobre a saudação, o elogio, saudação e elogio. Amanhã, se o Senhor nos permitir, nós estaremos falando a partir da repreensão. Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta palavra, esta porção da tua palavra dada-nos nesta noite, estudando o início aí da era de Tiatira.
Vemos ali, ó Pai, como os cristãos foram mortos, como o diabo sagazmente adentrou ali, através de Roma papal, tomando o poder, ó Pai, controlando e matando milhares de cristãos fiéis a Ti, ó Pai. Temos aprendido muito através dos ensinamentos de como Tu operastes ali na vida daquelas pessoas, daqueles nossos irmãos que tombaram ali nesta era, foram mortos tão somente por sua fé, por a fé na palavra do Senhor. Também aprendemos aqui sobre esses mensageiros. Ó Deus bendito, ajuda-nos, ó Pai. Continue nos ensinando, nos advertindo, nos mostrando todas estas coisas que aconteceram ali, ó Pai, para que assim nós possamos nos posicionar cada vez melhores e entender como que Satanás tem operado, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, posso abençoar a cada um dos Teus filhos que aqui estiveram presentes, como aqueles que estiveram conectados conosco através da internet. Derrame sobre cada um deles toda a porção que eles tenham necessidade, ó Pai. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. Cura os enfermos e liberta o cativo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet, e logo após o louvor já estaremos despedidos. Estiveram conectados conosco nosso irmão Jailson Souza, da Paraíba, irmã Luziane Nunes, São Pedro, Piauí, irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo, irmã Odilena Rodrigues, Jandira, São Paulo, irmão Cosme Francisco, Jandira, São Paulo, irmão Genaí Teixeira, irmã Cida, de Montenegro, irmã Keren Apuc Louise, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmão Renato e família daqui de Ariquemes, né? Irmã Ivonete Lopes, Rio Grande do Sul, irmão Valdemir e Sandra, Jandira, São Paulo. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, e o nosso irmão Marcelo Estevam também está conectado. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, se o Senhor nos permitir, estaremos dando sequência com o estudo desta era, a era de Tiatira. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu posso sentir